Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista Projeto Cidade Viva, TV Foto Bruna, mais uma vez, toda semana com uma entrevista diferente, levando para você as pessoas que fazem parte da cidade de Álvares Machado. Pessoas, gente, que têm conhecimentos que às vezes a gente não sabe. A gente, toda semana tem pessoas que vão ser entrevistadas com a gente e cada um tem a sua história. E cada um, às vezes, conta uma história que o outro, às vezes, esqueceu de contar. Às vezes, viveu o mesmo momento, mas esqueceu de contar, porque cada um tem o seu momento. E nós temos várias e várias pessoas que vieram aqui falar tantas coisas maravilhosas da cidade de Álvares Machado. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Para você que é da antiga, vai ser muito bom relembrar essas entrevistas, essas pessoas falando da cidade de Álvares Machado. E para você que é jovem, vai adquirir um conhecimento muito grande, mas muito grande mesmo, do que era Álvares Machado hoje. Porque hoje está tudo mais fácil. Então vocês vão conhecendo as dificuldades que eram antigamente. Como que as pessoas cresceram com essa cidade. Como que essa cidade hoje se transformou. Então, as pessoas que são entrevistadas hoje faz parte, gente. Faz parte do passado e da história de Álvares Machado. E hoje, nós temos uma pessoa aqui, olha, uma pessoa interessantíssima, uma pessoa bacana, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem muita história para contar. Eu tenho certeza que cada um de vocês vão gostar muito das histórias que ele tem para contar hoje. Nós estamos aqui com o senhor Vicente Rodrigues Pontes. Que alegria, Vicente, em receber você aqui. Seja bem-vindo e muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram para mim de estar aqui essa noite. Estarei colaborando naquilo que está no meu alcance. Vicente danado. Seu Vicente, então agora nós vamos começar a contar a história da sua vida. Sim. Mas dentro da história da sua vida, do que foi a sua vida, a gente vai intercalando as coisas junto com a cidade de Álvares Machado. Sim. Tá bom? Tá. O senhor Vicente Rodrigues Pontes nasceu aonde, Vicente? Eu nasci no bairro Limoeiro, aqui em Álvares Machado, em 1951. Em 1952, meu pai comprou uma casa na rua 15 de novembro e nós mudamos ali para 15 de novembro em 1952, aonde foi que eu me cresci ali, brincando, correndo nessas ruas, tudo de terra. Não tinha asfalto nenhum nessas ruas, era tudo terra. Ô, senhor Vicente, então o senhor nasceu no Limoeiro em 51, aí veio para cá em Machado, pro centro da cidade de 52, você já deu início falando que brincava. A infância da época, as brincadeiras, além de brincar lá na terra, o que você dá lembrança de infância dos seus 5, 6, 7 anos? Como que era a lembrança de infância, a brincadeira da época, para os jovens de hoje entender como que uma criança de 5, 6, 7 anos brincava há 66 anos atrás? Elcio, naquele tempo nós não tínhamos muito recurso. As nossas brincadeiras era pegar lata de leite ninho, furava ela, enchia de terra e amarrava os arames e saía arrastando, feito carrinho. Eram as nossas brincadeiras. Quando chovia, saía brincando na chuva, nas enxurradas. Era o nosso passatempo da época, era esse. Que diversão maravilhosa, hein? Vixe, eu já fiz muito isso. E aí, os seus pais, conta um pouco dos seus pais pra gente. Seus pais faziam o que na época? Os meus pais, eles quando chegaram aqui em Álvares Machado, foi em 1933, eles chegaram em Machado. Meu pai sempre trabalhou com lavoura, trabalhava de meieiro, naquela época falava meieiro. Você plantava, a metade era do dono da terra e a metade sim. era de quem plantava. E o patrão, na época, ele que levava a alimentação para o pessoal. Ele comprava, mas depois descontava ainda naquele meio que ficou para quem plantava. Então, na verdade, dava 30%. Exato. Era assim. E aí depois mudamos para a cidade, mas continuou também trabalhando na roça. Minha mãe trabalhou muito na roça, meu pai trabalhou muito na roça. Eu cheguei a trabalhar na roça também. Com quantos anos você foi para a roça?
Na verdade, a gente ia para a escola, chegava da escola, tinha que ir para a roça, porque as roças aqui não eram muito longe, era perto. Então, os pais iam de manhã e a gente chegava da escola e já ia para a roça, não tinha descanso. Só que você tem que falar baixinho, porque hoje não pode trabalhar, tá? Então você tá com 70 anos, firme, novo. Ô Dominguinho, ele tá mais novo que nós, moço, com 70 anos. Você entendeu? E não, olha, é proibido você trabalhar com 7, 8 anos de idade. É proibido. Minha mãe tá com 74, trabalhava na roça. Minha sogra, meu sogro estão lá com 70 e porrada, 74, 75 anos. Gente, não mata. Trabalhar não mata ninguém, não. Me desculpa, é um desabafo, mas vamos lá. Mas aí na época, então você contou que você já chegava da escola, você contou um pouco dos seus pais, que era meieiro, interessante, eu não sabia disso. Mas aí, como que era a escola na época? Onde você estudou o seu primário, vai? Na verdade, aqui em Machado só tinha uma escola, que era o Grupão. Era só o Grupão, só o Grupão. E eu estudei no Grupão. Então a gente saía lá da 15 de novembro, lá perto do Matadouro, e de a pé até no Grupão. Naquele tempo não tinha carro, não tinha merenda na escola. Depois não que começou, merenda? não, na época não. Aí depois que começou a surgir o leite, aquele leite em pó com groselha, essas coisas que começou. E aí, quando eu completei 13 anos de idade, eu fui trabalhar na Matsuda. A gente puxava palha de amendoim por causa da idade, que a gente não aguentava ainda pegar a sacaria. Aí puxava palha de amendoim, carregava o caminhão aqui na Matsuda e levava para JB Duarte em Santa Anastácia, que era para queimar na caldeira. Olha só. Aí quando eu completei mais idade, que eu comecei já a aguentar a sacaria e eu aprendi um pouco a mexer nas máquinas, eu já fui para dentro da máquina também, trabalhar na máquina. Trabalhei bastante tempo na Matsuda, mas naquela época também, o serviço que tinha era só na época da colheita. Acabou a colheita, acabou a safra, dispensava. Era 7 meses, 8 meses, dispensava. 7 meses, 8 meses, dispensava. Aí era assim, então a gente sempre trabalhou, sempre lutou. Eu vim terminar meus estudos já depois de casado. Olha só. Eu tinha só o 4º ano de grupo, ainda consegui fazer até o 3º colegial, depois de casado. Na escola, aí já tinha a escola técnica aqui, eu fiz na escola técnica. E estamos aí lutando ainda até hoje. Aí depois, em 1977, dia 11 de março de 1977, eu me ingressei no Estado, na Secretaria da Agricultura, e me aposentei na Secretaria da Agricultura. Nós vamos chegar lá. Deixa eu falar um negócio pra você. Aí, você trabalhava na roça, tal, bababá, bibibi, fez o primário, trabalhava no Matsuda com seus 13, 14 anos, você falou. Aí você já estava na adolescência. Sim. Como que era, você já contou que você trabalhava e tal, como que era você contou também que você era menininho, brincava na terra, aquela coisa toda, puxando latinha lá. Isso. E como que era o jovem de 13, 14, 15 anos aqui em Álvares Machado na época? Nós estamos falando de 1965, 63 mais ou menos, é isso? Você com 14, 15 anos daria isso, né? Conta pra nós como que era essa época aqui em Álvares Machado. Aqui em Machado, na época, tinha o cinema, né? Que o Preto, que era o que tomava conta, lá, que comandava o cinema, que era ali onde é o prédio hoje. E tinha o fute, que falava o fute, né? Que era do jardim até aqui na esquina e da esquina até no jardim. E não tinha mais nada a não ser para a juventude fazer na época, a não ser aqueles que começou a jogar bola cedo, que jogava, desde cedo já jogava. Eu já comecei mais tarde. Você começou a jogar, você jogou bola em que time aqui? Conta pra nós. Eu joguei no time, na época tinha a máquina Yokana, que era uma beneficiadora de amendoim também, que hoje é lá onde que é a Matsuda, lá no Bela Vista. Sim. Eu trabalhei lá e nós tínhamos o time da Yokana.
E eu, Você trabalhava na Iocana? Eu na Iocana. Lá na Iocana você começou a trabalhar com quantos anos? Lá eu fui em 74. Você estava com 20 anos já? 20 anos já. E aí você começou a trabalhar na Iocana e lá tinha um time de futebol? Tinha um time de futebol. A gente formou o time de futebol, né? Porque na época nem tinha. Então, desculpa só um pouquinho. Então, na verdade, tinha muitos funcionários na época lá? Tinha bastante, era bastante funcionário. Você se recorda mais ou menos um número próximo disso? Eu acredito, porque eram 2 turnos, era de dia e de noite, funcionava. Eu acredito que girava aí em torno de uns 70 funcionários para mais. Que maravilha, rapaz. E tinha o caminhão que levava a gente, o caminhão da própria firma, eles autorizavam levar a gente pro jogo, aquele tempo era tudo em cima de caminhão. Sim. E depois fizeram um campo lá no fundo da Iocana, a gente chamava o Barro Vermelho, porque era só terra vermelha, não tinha grama. E nós jogava bola lá e saía por aí. Eu joguei também muito tempo no time do 28 lá de Coronel Goulart. Coronel Goulart. Era eu, o Jairo, o finado Jairo, né? E o Ezequiel. A gente jogava nós 3. O Jairo ia com o carro dele e me levava. E você jogava do quê? Eu jogava zagueiro central. Zagueiro batia muito, não? Você era mais técnico? Eu acho que era do batia mesmo. Batia legal, batia. Né? O Dominguinho não gostava muito de jogar comigo. Só sarrafiando. Você falou o negócio da época. É gostoso conversar, que a gente vai lembrando das coisas de antigamente e vem na memória da gente, né? E como é que era na época, seus 20 e poucos anos, você trabalhando na Iocana, mas ao mesmo tempo tinha muitos sitiantes na época. Sim. E tinha as pessoas parece que vinham na cidade atrás de boia fria. Como que funcionava isso? Como que era o sistema? Aí um oferecia mais e perdia? Sim. Conta um pouco pra nós isso aí. Aí já foi um pouco antes de eu entrar na Iocana, isso aí. Aquela 15 de novembro, ali na esquina com a Vicente Dias Garcia, com a Campos Sales, ali morava muita gente que trabalhava na roça. Então o pessoal já descia direto lá e combinava com o pessoal, eu preciso de 20 pessoas, eu preciso de 10 pessoas. Eu vou pagar para ir bater amendoim, por exemplo. Sim. Eu vou pagar R$1 o saco. Tá, aí combinava. Só que se o cara atrasasse um pouquinho, chegava um outro lá, oferecia, era um cruzeiro, oferecia R$1,10, R$1,20. Então o pessoal já mesmo, para ganhar. O cara tava contando com aquele, sim. Chegava no outro dia, o cara tinha ido para outro lugar. Quando o cara chegava para pegar aquela turma que ele tinha arrumado por R$1, ele já não achava ninguém. Já tinha saído todo mundo. Começava às 5 horas da manhã, 5 horas já começava a encostar os carros para pegar. O máximo 6 horas já não tinha mais ninguém por ali não, para ir trabalhar. Já tinha saído todo mundo. E ali ficava todo vazio, saía todo mundo trabalhar. E onde era esse encontro na época? Era nas esquinas, entre a 15 de novembro, com a Vicente Dias Garcia, com a Campos Sales. Era por ali, assim. Era naquela região. Sim. Ali. Aí, por exemplo, tinha gente que já ia de um pouquinho mais longe, descia lá, porque já... nós vamos pegar aqui, nesse ponto. Nós vamos pegar nesse ponto. Então o pessoal já ia naquele ponto X para sair dali. Então deixa eu dar uma viajada, deixa eu ver se eu consigo entender. Além da pessoa que contratava essas pessoas para trabalhar lá, por exemplo... o cara não tinha me chamado, mas falava, eu sei que lá pega gente para trabalhar, para levar para roça. Eu descia lá também sem ser convidado. Aí ele pegava e me levava ou não? Que geralmente, sim, mas geralmente, sabe como que eles faziam? Eles contratavam ele pegava uma pessoa, para essa pessoa ficar responsável por uma turma. Ela administrava essas sim, pessoas. Então ele falava, eu vou precisar de 30 pessoas. Por exemplo, chegava em mim e falava, eu vou precisar de 30 pessoas. Aí eu corria atrás dessas 30 pessoas. Mas só que chegava o outro oferecendo mais, e o pessoal, e claro que se você vai ganhar, na época tinha gente que batia 15, 20 sacos de amendoim. Puxa vida. Com 10 centavos, 20 centavos a mais por saco, ele vai ganhar bem mais. Então o pessoal já dispersava e ia embora trabalhar. Rapaz do céu. Algodão, mesma coisa, apanhar algodão, era por arroba, cada 15 quilos era um X. Se oferecia um pouquinho mais... É lógico. O cara ia trabalhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito e ganhar mais. É lógico, tá certo. E aí, porque na época, pra gente se entender, vamos supor, as pessoas saíam para ir trabalhar, né? Só que as pessoas não tinham dinheiro no bolso. E o patrão também não tinha. Não, tinha, mas assim, ele pagava, eu acredito que ele pagava com a colheita.
Aí existia o comércio da cidade. Então a movimentação do comércio seria daquilo. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu estiver errado, aí você me corrige. O Vicente foi trabalhar na colheita. Aí ele vinha, por exemplo, aqui no Tateb, na época, falou, ó, seu Tateb, é o seguinte, vou fazer uma compra aí do mês, tal, e quando acabar a colheita eu venho aqui e pago. Era mais ou menos por aí. Conta pra nós como que funcionava isso. Já assim, porque a gente chamava esse pessoal do boia fria. O boia fria não era dessa maneira, que você garantia ele no mercado, não. Se você tinha a sua lavoura e você não tinha dinheiro, você ia no banco, fazia um empréstimo e tinha que ter o dinheiro. Porque tinha pessoa que trabalhava durante o dia, chegava à tarde e já queria receber, para poder fazer a compra no mercado. Quando acontecia isso aí, da pessoa vir no mercado e comprar, quando a pessoa era o patrão, por exemplo, e ele tinha lá 20 pessoas que moravam com ele lá no sítio. Aí ele fazia a compra e servia todas as 20 pessoas. Entendi. Quando chegava na colheita, só que o patrão ele pagava o mercado. Aí chegava na colheita, ele já descontava. Com a hora que você ia entregar, por exemplo, você tinha que primeiro entregar a parte dele para depois vender o seu. Aí ele já descontava aquilo que você estava devendo. Sim. Então se o comerciante vendesse para alguma pessoa, desse era a responsabilidade do comerciante. Responsabilidade do comerciante e de quem comprou. Sim, entendi. Agora ficou mais claro. Além da onde você falou que você trabalhou, como é que chamava mesmo? Iocana. Iocana. Você trabalhou, aí você já saiu da Iocana e entrou no estado? Como é que foi? Na Iocana eu trabalhei em 74, aí depois eu fui para São Paulo, trabalhei numa firma em São Paulo mais um ano, de entrega de cimento, de materiais de construção, lá em São Paulo. Aí eu vim embora, e naquela época no Mato Grosso era colheita de arroz, então a gente tinha uma turma que todo ano ia para o Mato Grosso fazer colheita. O arroz passava pelo secador, a gente ensacava, costurava e carregava os caminhões. Uma vez nós fomos fazer um embarque de 800 mil sacas de arroz lá em Maracaju. E nesse embarque que eu fui para fazer essa de 800 mil sacas, foi quando saiu minha convocação para o estado, foi em março de 77. Sim. Aí eu tava para lá, aí meu pessoal aí deu um jeito, mandou mensagem para mim, você vem urgente que senão você vai perder a vaga. Aí eu larguei lá e vim embora e cheguei aqui e já entrei no estado. Quando eu entrei no estado, eu fui trabalhar em Teodoro Sampaio. Fiquei em Teodoro 1 ano e meio. De Teodoro fui para Rosana. Veio voltando. Porto Primavera. Isso. Fui Porto Primavera. Naquela época era balsa no Porto Primavera. Não tinha nem aquela cidade do Primavera, não. Na época estava fazendo o estudo para implantar a cidade. Aí eu fiquei mais um ano lá, depois fui para Rosana, lá na balsa, porque naquela época, quando eu entrei no estado, era fiscalização de laranja e boi. Sim. A gente trabalhava armado, com revólver, tudo. Depois tiraram. Aí, com o passar do tempo, acabou essa fiscalização. Aí foi todo mundo recolhido para as casas da agricultura. Certo. Aí, na verdade, quando eu vim para a casa da agricultura, eu vim para a casa da agricultura de Prudente. Aí, passado uns tempos, o doutor Afonso Mastroianni estava aqui em Machado como chefe. Eu conversei com ele, ele me trouxe para Machado. Aí foi quando eu vim para Machado. Na época tinha o finado Carlos, o Emura, que ele fazia curva de nível e ele me ensinou a trabalhar com topografia. E aí eu aprendi a trabalhar com topografia, que era marcação de curva em nível, e aí acabou eu ficando responsável por todas as marcações de curva de nível em Machado. Olha que coisa, hein, rapaz? Aí você tomava conta disso tudo. Curva de nível era tudo comigo. Até agora, nesses dias mesmo, vieram me chamar se eu não queria pegar algum serviço particular. Mas serviço particular para mim agora já não dá mais. Então melhor não, eu achei melhor não. Na época, tinha-se muito corte de laranja. Eu quero que você conta duas coisas para mim. Sobre os cortes de laranja da época, que tinha muita gente que tinha pés de laranja nas residências. E na época existia um órgão público chamado expurgo, é isso? Sim. Conta um pouco para mim sobre isso. Sobre os cortes de laranja, antes foi o corte grande, que cada um tinha seus pomares, tinha pomar aí de 200, 300 pés, aí foi cortado em geral. Aí depois disso, a Secretaria da Agricultura lançou um plantio experimental de 10 pés por sítio. E com o passar do tempo, aqui para o lado de Coronel Goulart, o lugar que surgiu o maior foco de cancro cítrico,
Aí eles contrataram um pessoal para começar a cortar. Aí eu fui contratado, nessa época era contrato. Eu fui contratado, aí formamos uma equipe e a gente cortava aí 4, 5 pomar por dia, porque não podia cortar mais. Quando você entrava em um pomar contaminado, aí isso quando você ia coletar a amostra, você vinha na Casa da Agricultura, trazia essa amostra que você tinha certeza que aquilo era um cancro, mas você tinha que mandar para análise, você tinha que vir na Casa da Agricultura, lavar o veículo, o funcionário tinha que ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa, para voltar a trabalhar. Porque o cancro, ele é tipo um câncer na planta, ele não faz mal para o ser humano, mas faz para a planta. E aí a gente corta, aí depois do análise feito, constatava que era o cancro, aí a gente pegava só corte, aí era só corte, aí não tinha problema, então você não precisava, só que no fim da tarde você tinha que vir um pouquinho mais cedo, você tinha que lavar o jipe, não tinha tinha que lavar, não tinha jeito. Aí depois, com o passar desse contrato que eu tive, foi quando eu fui concursado e entrei no estado novamente. Aí surgiu uma brecha que o seu João aposentou e eu passei para o expurgo, que o expurgo ele era um órgão que fazia entrega de semente, era semente de algodão e semente de milho. Ah, ele fazia entrega? A gente só entregava. Sim. Por exemplo, o agricultor ele ia na Casa da Agricultura, ele fazia uma guia. Por exemplo, 20 sacos de semente de algodão. O IAC 30, 40 lá, que tinha até as peneiras, tinha tudo. Aí, ele vinha no banco, recolhia a guia, aí ia lá no expurgo comigo e pegava essa semente. Aí estava com a autorização, você entregava. Quando eu iniciei lá, por ano, a gente entregava aí 800 sacas, 850 sacas de plantio. E quando chegava a época do milho, era 300, 400 sacas de milho. A gente chama expurgo porque essa semente era toda expurgada, ela já vinha, ela vinha para nós já toda embalada e expurgada. Expurgada já é passado o veneno. Por isso que os barracões passou a ser expurgo. Tanto aqui de Machado como de Prudente. Olha só, que coisa interessante, hein? E eu fiquei ali no expurgo 17 anos, porque tinha a casa pegada ao barracão. Sim. Morei 17 anos ali, criei meus filhos ali. Aí depois os barracões começaram a cair e eles pediram para mim sair, que aí demoliram tudo, aí ficou só os terrenos ali. E eu não sei se hoje aqueles terrenos, se eu não me engano, aqueles terrenos foi passado para a prefeitura, porque a prefeitura disse que ia fazer uma praça ali. Isso já faz muitos anos já que eu... O expurgo era onde aqui? Aí no fundo, onde é aquele estacionamento do Estrela, embaixo ali, dos dois lados da rua. Aquele aberto. Exatamente. Ali agora, na esquina. Ali que era o expurgo. Ali era barracão do lado de lá e barracão do lado de cá. Dos dois lados. Olha só, rapaz. Aí depois, com o tempo, aqui, tinha um pessoal que fazia caixa ali, fez fábrica de caixa. Depois tinha uma serralheria ali, que depois... aí só ficou o lado, você descendo a rua ali, só ficou o lado direito para semente. E o lado esquerdo, a secretaria autorizou a doar para o pessoal usar para fazer caixa, fazer a serralheria que tinha. Sim. E depois foi caindo tudo, aí resolveram demolir. Aí deram para uma pessoa demolir a troco do material. A pessoa só pegou o material e tirou dali muitos caminhões de tijolo, porque aquelas paredes daquele barracão, ela tinha um tijolo e meio. Aquilo era tijolo, meu filho. E a cobertura era tudo alumínio, zinco, de alumínio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E como que foi o Vicente Rodrigues Pontes? Vamos falar um pouco de família? Sim. Você conheceu sua esposa com quantos anos? Eu me casei com 29 anos. Sim. Eu conheci minha esposa eu tive com 28 anos. Mas foi no FUT aqui, não? Foi aqui mesmo. Na verdade, minha esposa ela era evangélica. Ela é de Álvares Machado? Eles eram de Santo Expedito, depois comprou uma chácara aqui, que é ali onde que é o Monte Mor hoje, que era do meu sogro, aquela chácara. Sim. E a gente começou, e meu irmão era casado com a irmã dela. Aí depois o outro meu irmão, que era separado da mulher, estava com a outra irmã dela. Aí foram embora, eles foram embora, esse meu irmão e essa irmã dela foram embora para Dourados, que ele foi fazer a casa de um japonês lá em Dourados, lá mataram os dois. Meu Deus.
Mataram a tiro. O cara chegou lá e matou os dois dentro de casa. Meu Deus. Aí ficou... E através desse outro meu irmão, esse meu irmão é mais velho que eu, Moisés, e através da esposa dele, que era irmã da minha esposa, a gente começou a se conhecer e eu já trabalhava lá para Rosana, eu ficava para lá. Ah, você já estava... Foi quando você voltou de São Paulo para ir. Eu já estava para lá. Sim. Aí a gente começou a conversar, se conheceu e foi indo, a gente casou. E aí eu passei. Filhos você tem? Eu tenho, na verdade, eu tenho 4 filhos. São 2 homens e 2 mulheres, sendo que uma das mulheres é de criação. Mas eu considero como minha filha, porque ela me considera como pai. Tá certo, lógico, mas sim. Então a sua esposa chama Janete, você tem 4 filhos. O mais velho, como é que chama o mais velho? O mais velho é o André. André? Todo mundo conhece por Zóio na cidade. Você é pai do Zóio, rapaz. O Zóio é meu cliente, ô Zóio. Um abraço, tô entrevistando seu pai, moço, você não sabia. Um abraço pra você, Zóio. Meu parceiro, meu companheiro, meu amigo. Sucesso pra você. Zóio é meu companheiro da gente. Ei, ó, o braço do homem é desse tamanho, moço. Zóio, meu coração também, né, Zóio? Um abração pra você. O Zóio, quem que é o outro? O outro é o Silas. Silas? É o gordinho que trabalha no lanche. Ah, sim, sim. É. E as mulheres, uma é a Josiane, que é o André, a Josiane, o Silas e essa de criação, que é a Crislaine. É a Crislaine. Crislaine. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua esposa faleceu? Conta um pouco da história da sua esposa. A minha esposa, desde que eu casei, ela tinha um problema, que o problema dela é hereditário. Olha só. É anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é descendência de negro, porque tem a falciforme e tem a talassemia. A talassemia, ela é descendência de italiano. A falciforme é de negro. E essa falciforme era o seguinte, às vezes a gente estava sentado conversando, ela falava, Vicente, estou com dor. Falava, toma, naquela época tinha um comprimido que se chamava Sedalene, não sei se ainda existe. Sim. Eu falava, toma o remédio. Tomou o remédio, 30 minutos, não cortou a dor, podia pôr no carro e levar para Santa Casa. Aí lá, às vezes tinha que aplicar até morfina para tirar as dores do corpo. Às vezes tinha que ficar internada, às vezes tinha que fazer transfusão de sangue. E com essa transfusão de sangue, passando muito tempo, ela contraiu a hepatite, aí teve que fazer tratamento da hepatite. Só que a médica que fazia o tratamento nela, a doutora de Prudente, um dia ela me chamou, eu e ela, e falou assim para nós. Falou, olha, dona Janete, é muito difícil a pessoa ter a anemia que você e seu irmão têm, viver até a idade que vocês estão. A faixa etária para quem tem essa anemia é de 19 a 20 anos. Difícil passar dessa idade. Olha só. Tanto que eu conheço algumas pessoas aí que faleceram com essa idade, 19, 18. São pessoas conhecidas da gente que faleceram nessa idade. E aí, ainda minha esposa foi até os 53 anos, 54, se eu não me engano. Parece que é. Ela foi com 54 anos. Sim. E aí faleceu. E o irmão dela faleceu, tá com 2 anos agora também do mesmo problema. Só que era uma família de 10, só os dois que tinha o problema. Olha. E os meus filhos, todos eles, por ela ter essa anemia e eu não ter, eles só saíram com o traço da anemia. O que é o traço da anemia? Se eles casassem com uma pessoa que tivesse o traço, os filhos deles iriam nascer com anemia. Olha que coisa. Por isso os médicos sempre recomendam, faça o exame antes de casar, para vocês não trazer coisas para depois. Porque tinha dia que 2 horas da manhã eu saí de casa, pegava, porque sempre tinha que ter um carro por isso. Tinha que pegar ela, pôr no carro e levar para Santa Casa. E ela não gostava de Amada, ela não gostava de Nossa Senhora das Graças, era só Santa Casa, só Santa Casa. Já pedia para mim, não me leve em outro hospital, só leva na Santa Casa. É assim mesmo. E você falou um pouco da sua esposa, ela morreu com 54 anos, 54, né? Você falou próximo disso? Sim. E conta um pouco, porque na época tinha linha férrea, né? Sim. Você chegou a passear com ela na linha de trem quando vocês eram jovens ou quando vocês casaram? Com ela mesmo eu nunca passeei não. Mas antes de eu namorar ela, a gente ia muito para Bernardes e pegava o trenzinho aqui das 7 da noite
Tinha um trenzinho que ia pra Bernardes? Tinha, o trenzinho ia para Bernardes e tinha um outro que voltava, se eu não me engano, 11 e pouco da noite. Olha que maravilha! Então a gente ia de trem. Quanto tempo gastava daqui em Bernardes? Daqui em Bernardes era mais aí uns 25 minutos, né? Porque o trem não é tão rápido igual o outro. Sim, não. sim, por isso que eu perguntei. Tanto que eu vou até voltar um pouquinho aqui, vou falar dos meus pais. Sim. Meus pais, eles todo ano iam para Aparecida do Norte, de trem. O trem saía daqui, passava aqui em Machado, que ele vinha de Epitácio, por volta de 4 horas da tarde. Chegava em São Paulo no outro dia, às 11 horas da manhã. Nossa Senhora! Era uma noite toda, viajando de trem. E a metade do dia já, né? Todo ano meu pai e minha mãe iam para Aparecida do Norte. Porque eles eram muito católicos. Eu também, na época, eu era católico. Eu cheguei a cantar no coral. No coral. Mas depois que eu conheci minha esposa, para fazer os gostos da esposa, eu acabei indo para a igreja evangélica e fiquei por lá, tô até hoje. Tá certo, não tem problema. Mas ainda estava falando pro Gilmar, não sei, o dia de amanhã, quem sabe? Quem sabe só Deus, a gente não sabe. E o trem era assim, às vezes a gente ia até Epitácio para passear, né? E na época, ia bastante gente para lá e vinha bastante gente para cá? Geralmente o trem era cheio, né? Porque o pessoal ia tudo de trem. Porque não tinha ônibus, não tinha outro transporte. Não tinha, era difícil quem tinha um carro. Na época, quem tinha carro que fazia viagem aqui, era poucas pessoas. Eles não gostavam de sair. Aí tinha o trenzinho, o BGzinho da 7h30, ia nele e voltava à noite. E aquilo era assim, nego até pendurado. Meu Deus! Eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente foi jovem também, né? Hoje eu tô com 50 anos, mas a gente foi jovem. Quando eu sou nascido e criado em Prudente, e a gente vinha para Machado, os caras já, às vezes a gente vinha aqui quando era jovem, ou ia para Bernardes, nossa, quando ia para Bernardes eu saía corrido de lá umas 2 vezes. E na sua época tinha esse tipo de coisa também? Tinha. Os caras, você ia para Bernardes, os caras vinham para Machado, como que era? Na época era muita briga, mas briga mesmo aqui de nego jogar o outro dentro daquela fonte lá do jardim. Verdade, cara. Rapaz, tinha uns caras aqui que era metido a brigador e era bom de briga, viu? E o pessoal sempre sai daqui de Bernardes, de Prudente, sempre saía corrido daqui. Mas e quando vocês iam lá? Que sabe, vivia embora corrido também. Então não mudou em nada, eu acho que só mudou agora, né? Olha só. Isso quando não tinha que vir a pé e voltar a pé, né? Porque você não podia esperar o trem na estação. Rapaz, que coisa interessante. E não tinha outra condução. Olha que coisa, verdade, que coisa. E às vezes acontecia de vir a pé. Claro que acontecia. Quantas vezes o nego não saiu daqui corrido pra Bernardes de a pé, por essa estrada de terra aí? Moço. Por dentro aqui? Por dentro, pra estrada de terra. Rapaz, E quantos casamentos que não teve, quantos namoros que não teve, né? Machado com Bernardes, Bernardes com Machado, né, Gilmar? Meu irmão, Gilmar é um exemplo. O meu irmão, o João, mesmo, ele é casado com a menina de Bernardes, ele ia de trem também. Ele é casado com a família do Costa Curta em Bernardes. E ele ia de trem. Tem um outro amigo nosso que já faleceu também, que a mulher dele era de Bernardes. Tem várias pessoas daqui que casou em Bernardes, bastante mesmo. E outros de Bernardes que vieram e casaram aqui. É verdade. E muitos foram lá e apanharam e muitos vieram aqui e apanharam. Com certeza. Você estava falando sobre a religião, você contou um pouco dos seus pais, devagarinho a gente vai conversando. Seus pais eram muito católicos, aí você conheceu sua esposa é evangélica, você seguiu a igreja evangélica e está até hoje. Sim. Todos os seus familiares, seus filhos, todos são evangélicos. Todos eles vão na igreja assim, não são falar para você que eles são evangélicos frequentes, só tem a minha filha, que é a Josiane, que o esposo dela, ele prega na igreja, então eles são mais... Agora o André é meio... o André é meio relaxadão, sabe? Mas ele vai também. Beleza. Uma pergunta, você foi vereador na cidade? Fui vereador. Conta pra nós como que foi a sua... e que ano que foi e como que foi a sua batalha para ser vereador? Olha, eu sempre
sempre disputei eleição, sempre era suplente. Em 93, que seria em 92, a eleição foi, Sim. Aí o pessoal assumiu. Aí foi cassado um vereador. Sim. Ele estourou em números de falta, aí foi votada a cassação dele. Aí eu assumi o lugar dele de 93 a 96. Ele ficou um ano, né? Você ficou E eu fiquei 3 no lugar dele. Sim. Aí depois eu disputei novamente. Aí eu entrei em 2001 e fiquei até 2004 Sim, como vereador, os 4 anos. Aí você já não ficou Sim, suplente, você já ganhou. já foi direto. Isso aqui foi símbolo do trabalho que você fez em 93 a 96. E aqui no meio eu tornei ficar em suplente. Ah, você chegou. Ah, você ficou Sim. de 90. Era faltando 5 votos, Puxa, 10 5 votos. votinhos. Teve uma vez que foi 5 votos, na outra vez foi 10. Mas infelizmente, Machado, para você disputar uma eleição é muito difícil. Tanto para o pessoal acha que é fácil você ser vereador. Não é fácil, porque tem muitos candidatos e tem muitas pessoas que gostam de dar alguma coisa a troco de um voto e eu sempre segurei, Então, às vezes você perde 8, 10 votos por você mas é melhor não do que você assumir uma coisa que depois você vai pagar as consequências. Então eu sempre achei por bem não dar nada, sabe? E por isso estou aí, hoje não quero mais, política não quero mais. Não quero de jeito nenhum, essa eleição passada insistiram para mim, eu falei, não vou, não adianta, eu não vou, não quero. E uma que eu já estou com 70 anos também, né? Tá certo. Então, o meu negócio agora é só viajar, passear Você tá certo. Você não vai arrumar para a cabeça. E o seu trabalho de vereador durante os 4 anos, como foi? O meu trabalho de vereador durante os 4 anos, ele foi... Eu acho que eu trabalhei muito bem, tanto que muitas pessoas que pediram para que eu não saísse da política, mas eu por bem achei melhor sair, por bem da minha família, porque na época que a minha esposa era viva, ela na verdade, quem ganhava a eleição para mim era ela. Era ela. Ela trabalhava demais para mim, eu não posso... Então, aí depois que eu perdi ela também, eu desanimei de vez. Já não tem mais o mesmo pique. Aí eu achei por melhor parar. Não é fácil. Então eu achei melhor parar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A política de hoje, apesar que você foi em 2001, né? 2001, 2004. Nós estamos em 2022, 20 anos atrás. A política de hoje tem muita diferença da política de 20 anos atrás? Tem diferença. Por que você pensa nisso? Você acha isso? Porque na época, Elcio, o pessoal que era político, eles eram muito bravos. Hoje não, hoje a coisa é mais moderada, o pessoal tem um pouco mais de medo, mas antigamente, quantas vezes eu vi o cara descer aquela escada que era da Câmara aqui, onde é a prefeitura, descer de lá de cima apanhando até embaixo. Apanhando mesmo de tapa e não tinha boca não, nego descia o pau mesmo. Isso foi antes de eu ser vereador, que eu sempre acompanhei reunião da Câmara, eu sempre acompanhava. Sim. Hoje eu não estou indo mais, mas sempre acompanhava. E então eu acho que a diferença mudou muito. Hoje há mais respeito do que mais respeito, sim, claro. Cada um respeita mais a opinião de cada um. Sim, porque antigamente você não podia ir contra nada. Se a pessoa falasse assim, é isso, amém, e acabou, não tinha... Verdade. Eu entendi, faz sentido. E outra coisa, quando você foi vereador, hoje existe muito, você dá a medalha, homenageia alguém da cidade. Na sua época, existia esse tipo de coisa? Você, como vereador, prestou homenagem para alguém importante da cidade que você se lembra? Uma pessoa que você se lembra, que marcou, que você fez isso? Sim, eu pedi que fosse doado um título de cidadão machadense ao senhor Alcides Gaban, pelos trabalhos relevantes que tinha dele na cidade, pelos acompanhamentos que eu tive dos jornais que ele tinha, porque ele foi funcionário da prefeitura, trabalhou na prefeitura, e eu via muita coisa que ele tinha feito para o município, então eu achei por bem. E ele tinha vindo, se eu não me engano, de Assis, e eu achei por bem dar o título de cidadão, pedir o título de cidadão para ele, e foi concedido o título de cidadão a ele. Pessoal, Alcides Gaban,
muita gente conhece como seu Alcides, né? Mas na verdade Sim. o nome dele é Alcides Gaban. Hoje existe o projeto Cidade Viva graças ao seu Alcides Gaban. Foi ele que veio aqui na TV Foto Bruna, foi ele que ofereceu, e foi ele que apresentou esse projeto para o Gilmar, foi ele que mostrou, Gilmar, com essas palavras que o seu Alcides Gaban falou para o Gilmar: Gilmar, essa veiarada vai morrer tudo, daqui um dia ninguém vai saber mais a história de Machado, então vamos movimentar e vamos fazer tudo isso. Vamos atrás dos velhos, das pessoas antigas que nem eu, para a gente entrevistar e trazer a história de Machado. E a primeira pessoa que começou a fazer entrevista na cidade aqui, na TV Foto Bruna, foi o seu Alcides Gaban. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que foi de 10 a 11 entrevistas que o seu Alcides Gaban fez com o Gilmar, depois ele parou. Então, gente, hoje existe o projeto Cidade Viva. Olha para você ver como é que são as coisas, né? Você deu um título para ele na época. Olha como ele foi importante para a cidade. E hoje, ele não estando aqui, estando num bom lugar, hoje ele faz a diferença na cidade para sempre. Porque hoje existe o projeto Cidade Viva por causa do seu Alcides Gaban. E graças ao seu Alcides Gaban, já passou muita gente por aqui, já passou o João Paulo, já passou o Luiz. João Paulo também que partiu, né? Passou o Luiz e depois eu peguei o bastão. Gente, juntando tudo isso dá mais de 100 entrevistas. Então são 100 pessoas da cidade de Machado que trouxeram tanta importância da cidade, tantas coisas maravilhosas. Está aqui hoje o seu Vicente contando tanta coisa interessante da cidade, né? E isso graças ao seu Alcides Gaban. Que Deus o tenha. Olha, o senhor está aqui conosco no fundo do nosso coração. E você falando sobre o Alcides Gaban, você deu esse título para ele como vereador. Às vezes tem algumas pessoas na vida da gente, tirando nossos familiares, tem algumas pessoas que marcam na vida da gente, às vezes quando a gente está na infância, ou quando a gente está na adolescência. Alguma pessoa marcou para você que não seja da sua família, ô Vicente? Sim. Tem um dentista, na época que eu estudava no grupo escolar, o dentista lá era o Dr. Orlando Pinto de Almeida Castro, irmão do Dr. Milton, que era também da cidade, os dois. O Dr. Milton era que foi prefeito. O Dr. Milton era político, o Dr. Orlando nunca gostou de política. O Dr. Orlando morava na Avenida das Américas, para baixo do Estrela ali. E o Dr. Orlando foi um dentista excelente, que era do grupo. E até esses dias que fui fazer tratamento no meu dente, eu ainda tinha bituração que esse Dr. Orlando tinha feito nos meus dentes. Com quantos anos você fez? Eu fiz, eu deveria ter aí meus 13 anos, 12 anos. Pai. 12 anos por aí, né? Porque na época, naquela época não se estudava novo. Você entrava na escola com 7, 8 anos. Sim. Aí você era primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aí quem podia estudar continuava, quem não podia saía fora. Eu ainda consegui fazer até o quarto ano, aí parei, como eu já disse anterior, depois de casado, terminei, mas era assim. E o Dr. Orlando, para mim, uma pessoa que marcou muito, como na escola, que eu gostava muito dele como dentista. Fica aqui, homenagem ao Dr. Dentista Orlando Pinto de Almeida Castro, que fez parte da história de Álvares Machado. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Outra, né? Aqui na cidade, aqui no centro, nessa região que você morou aqui, tinha alguns nomes na época que hoje existe o nome de rua, que antigamente era o nome de outra rua. Sim. Tem algumas que você lembra que tinha nome tal e mudou para o nome tal? Ou por quê? Alguma coisa desse tipo? Olha, que eu lembro mesmo, nítida assim, era Duque de Caxias, hoje é Vicente Dias Garcia, pelo senhor Vicente Dias Garcia, que morava ali nessa rua, ali na casa que hoje pertence ao Dr. Orlando, ali aquela casa era dele. Depois dele passou a família do Parmesan e depois passou para o Dr. Orlando. Mas esse Vicente morava ali, por isso ficou Vicente Dias Garcia. E ela era Duque de Caxias. E agora da avenida eu não tenho lembrança, porque já quando eu conheci, que eu me lembro, já era a Avenida das Américas. A rua Vicente Dias Garcia,
quando eu conheci, que era Duque de Caxias, ela era terra, desde o início dela aqui em cima até lá na 15 de novembro, que ela terminava na 15 de novembro, depois pra frente era pasto. Ali não tinha aquele bairro Novo Horizonte ali, não, né? Tinha, ali era pasto, ali onde é o Novo Horizonte, que eu me lembre quando era do caseiro. Aí depois que virou a vila ali, né? E a Avenida das Américas, até daqui do Sinaleiro, que eu me lembre, até no posto ali era paralelepípedo, não tinha asfalto, era paralelepípedo, para baixo era terra, até Prudente, depois era terra. Você lembra de algum comerciante que te marcou muito aqui da região na época? Que marcou, assim... Tinha o seu Alfredinho, que tinha a loja ali que vendia material escolar. Sim, o seu Alfredinho tinha a loja ali. Onde é o Banco do Brasil, era a loja do pai do Zé Eduardo, eu não me lembro, de Queiroz. Sim, ele tinha loja do quê? Tinha um armazém. Armazém. Lá embaixo, onde é o Mercadinho Aranda hoje, era do Matsuda. Olha só. Na frente do Matsuda também, era o depósito de sacaria do Matsuda. E o que mais? Deixa eu ver se eu lembro. Depois depois do ninguém contou. Depois do Matsuda passou a Casa Aliança. Isso. Mas a Casa Aliança já é mais assim recente, né? Mais nova. Né? E aí, deixa eu ver. Aquele posto lá em cima, o dono que eu conheci daquele posto, o primeiro foi o EME. Depois não sei se teve outro ou antes teve outros. Sim. Mas era o EME que era o dono lá. Aonde aonde é o Estrela hoje era a pensão do Tim. Olha, a pensão do Tim era onde é o Estrela. Isso. Aí tinha o açougue do Milton, pra cá um pouquinho, sim. Aí depois a porta da pensão. Olha. O açougue do Milton Campos, né? Sim, sim. Ele tinha um açougue ali. Muitos anos ele teve açougue ali. Aí depois a porta da pensão. A pensão do Tim. E depois para baixo da pensão. Ali tinha um salão grande onde o pessoal fazia patins, andava de patins. Olha só, para você ver, cada um tem uma história e uma lembrança. Ninguém tinha contado isso. E tinha também a escola de datilografia, que é onde é o Amarildo do escritório hoje. Onde era o Amarildo mesmo. Olha só, você lembra o nome do proprietário Eu não lembro. O proprietário do prédio, eu sei que era do Raul, do Rui Katsutani. Sim, o prédio era dele, agora a escola eu acho que não era dele, as pessoas alugavam. Olha só que interessante. Eu lembro até que tinha uma dos Bartolo que foi professor ali. E tinha essa vila aqui também, essa saída aqui, ali, chegando no posto Portal. Sim. Quem entra para aquela estradinha ali à esquerda, aonde é o depósito de material de construção do Lima hoje, ali todo mundo conhecia por Bartolo. Isso, Bartolo. Ninguém conhecia outro bairro a não ser o Bartolo. Moro no Bartolo. Exatamente, que coisa interessante. Histórias lindas, né, gente? Histórias de Álvares Machado. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Nós entrevistamos uma pessoa, eu não me recordo quem, foi tanta gente, acho que uma ou duas pessoas me contou essa história. Que às vezes estourava a boiada e corria aqui na Avenida das Américas. Você tem alguma história disso daí que você pode contar, relembrar pra gente? Olha, eu me lembro muitas boiadas que estouraram. Porque antigamente a boiada ela vinha do Mato Grosso, ela entrava pela Estrada Velha de Bernardes aqui, aí ela passava ali onde é a igreja metodista hoje, sim, sim. Aí descia Campos Sales até a 15 de novembro, subia 15 de novembro para não passar no centro aqui. Sim. Aí na 15 de novembro chegava na Avenida das Américas, subia a Avenida das Américas, era tudo terra, e saía pro Bordão Imprudente. Quantas vezes boi não ficava amarrado nesse pedaço de rua, para depois o carro vir buscar, e a molecada ia cutucar o boi. O moleque é tentado, né? Rapaz! E também vi muitas boiadas estourando nessas estradas aí. Uma vez teve um rapaz, ele subiu numa árvore, lá em cima na Avenida das Américas, já era caseiro. Tinha plantação de algodão ali naquela beirada.
E esse rapaz era conhecido, ele subiu na árvore para espantar a boiada, para estourar a boiada. Rapaz. O boiadeiro deu uma surra de guasca nele, fez ele descer da árvore e ele chacoalhou na árvore para estourar a boiada. Mas apanhou. Agora, já que você está contando essas histórias aí, na época tinha muito contador de história. E tinha umas histórias. Na época, gente, não tinha televisão. O cara não tinha que fazer, não é verdade, você? Verdade. Aí, o que as pessoas faziam? Se reunia. Aí um ia pescar, contava uma história, aí o outro contava outra história dali, e ali ia passando a tarde, a noite, ia conversando. Não é mais ou menos por aí? Sim. Se encontrava em alguns pontos, era a televisão da época. Existe, conta pelo menos umas 2 para mim, ou 3 histórias que vocês, mentirosos, os contadores de histórias, contavam na época. Então, algumas coisas que marcaram para ficar na história do projeto Cidade Viva. Eu me lembro muito bem do vizinho meu que morava vizinho da casa da gente. Ele era uma pessoa que gostava muito de contar isso pra gente. E aí um dia ele contou pra nós que ele foi pescar ali no Limoeiro. O Limoeiro, ele nasce lá na fazendinha, lá em cima, e desce, era estrada de terra para Prudente, tinha a ponte de madeira, e ali chegava na ponte de madeira, por lá de cima da ponte, bem para cima, tinha uma moita de taboca. Para quem não conhece o que é a taboca, é uma moita de bambu e ela é cheia de espinho, as varetas dela é cheia de espinho. E ele disse que foi pescar à noite e tá lá pescando, e de repente ele estava um pouquinho assim perto da moita de bambu. Ele escuta na moita de bambu: Chico Mineiro. Ele ficou assim pensando, a pouco de novo: Chico Mineiro. Ele falou: mas o que será que é assombração? E ficou, daí a pouco: Chico Mineiro. Ele pegou a lanterna e foi lá e tá procurando, achou um pedacinho de disco de vinil. E nesse pedacinho de disco passava um espinho da taboca. E aonde passava esse espinho da taboca, ele falava Chico Mineiro e não continuava porque era quebrado. E vocês acreditavam? Ué, a gente era moleque, criança. Eu imagino. E tem alguma outra? Não? Tem uma outra aí que um motorista de caminhão, ele trabalhava com caminhão aí, ele foi levar uma carga de sal pro Mato Grosso. E na época era tudo estrada de terra, e estava chovendo esse dia. E nisso, chegando ali perto de Epitácio, acho que já por lá de lá da ponte de Epitácio, o caminhão deu uma rabiada e encostou no barranco. E ele ficou ali um tempo, e vai, conseguiu tirar o caminhão. E nisso que o caminhão encostou no barranco, ele disse que veio uma vaca e subiu em cima do caminhão e ficou lambendo sal. E ele pegou, aí conseguiu tirar o caminhão e foi embora. No outro dia, que o dia clareou, que ele vai olhar em cima do caminhão, uma vaca em cima do caminhão. Mais um outro senhor também, que era vizinho da minha casa lá embaixo, ele contou pra nós um dia, e a gente não podia dar risada, porque eles ficavam bravos. Eles assumia que era verdadeiro. Ele disse que tinha um menino, né, e o pai comprou um relógio pro menino, e esse relógio era automático. O relógio automático, e o menino foi no mato fazer as necessidades fisiológicas, e tirou o relógio do braço e pôs na arvinha. E o menino foi embora para casa e esqueceu desse relógio, nunca mais lembrou. Quando lembrou, a árvore já estava um monstro de grande. E o menino achou o relógio, foi lá, pegou o relógio estava trabalhando, porque era automático e conforme a árvore balançava, o relógio trabalhava. E vocês não podiam dar risada? Não, a gente não podia rir, se risse a coisa pegava, velho. A coisa era... Ué, esse outro também que contou do disco de vinil, ele contou pra nós que uma vez foi pescar. Na época tinha muitas lagoas aqui no Porto Epitácio. Lagoa São Paulo, lagoa não sei o quê. E ele disse que um dia foi pescar e ele tá sozinho pescando. E era uma seca, aquele tava seco, um capim todo seco. E ele tá pescando. De repente que veio subir naquela lavareda, pegando fogo em tudo. Aí ele falou: ixi, eu vou ter que sair daqui, porque o fogo vai chegar aqui. Ele pegou e atravessou pro outro lado, né? Aí quando que ele atravessou pro outro lado, ele ficou de lá e olhando. E aí disse que de repente saía aquele calanguinho verdinho do meio do fogo, entrava na água e fazia tch.
e saía verde do outro lado. E vai rir pra você ver, vai. Grande Vicente Rodrigues Pontes, entrevista. Agora, geralmente, para nós encerrarmos, nós temos sempre, todos os entrevistados nossos, as duas últimas perguntas são sempre as mesmas. E eu gostaria muito que você se concentrasse muito nessas duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou te fazer: o que o Vicente Rodrigues Pontes tem para falar para os jovens que eu falo, os jovens em geral, um conselho que você daria para esses jovens? Bom, o conselho que eu tenho que dar para os jovens de hoje é para que eles possam viver uma vida sadia, não entrando nesse negócio de droga, essas prostituição que está tendo, que está demais, e procurar viver uma vida sadia, fugindo dessas drogas, porque Machado hoje, queira ou não queira, ela está se tornando uma cidade muito... o pessoal está batendo muito em cima porque está existindo demais a droga. E enquanto estiver existindo isso aí, a juventude tem que tomar cuidado, tem que ter sabedoria para que não entre nisso. É isso daí. Seu Vicente faz as brincadeiras, conta as histórias, mas também um homem sábio, um homem inteligente, uma experiência que tem, dando exemplo para os jovens e pedindo, né, seu Vicente? Sim. Pedindo para que vocês pensam bem na vida de vocês, porque depois, para voltar para trás, o tempo te pune. Outra coisa que eu vou falar para você agora, vamos imaginar, para nós encerrarmos, que está toda a sua família reunida aqui com você, seus irmãos, seus filhos, enfim, seus amigos, aquelas pessoas que você ama, pessoas que fazem parte da sua vida. Então eu gostaria nesse momento, Vicente, que o senhor prestasse uma homenagem, aquilo que o senhor tem que falar para eles, o senhor falasse nesse momento agora. Olha, para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, eu desejo tudo de bom e peço para que a gente é muito família, a gente se reúne bastante com os filhos, a gente se reúne com a família, e eu peço para todos eles sempre, olhe e sempre procure uma religião, queira ela protestante ou queira ela católica, nós temos que estar sempre com Deus, porque nós com Deus já é difícil, imagina nós sem Deus, o que será da nossa vida? Por isso que eu peço para eles, tenham o pé firme e olhe sempre para Deus, porque Ele é que nos livra de todo mal. Perfeito, seu Vicente, é isso daí, não importa a sua religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Seu Vicente, muito obrigado por o senhor ter aceito mais uma vez, agradeço de coração, em nome da TV Foto Bruno, o senhor ter aceito o convite de estar aqui conosco, contar suas histórias, as suas histórias maravilhosas, as coisas novas que você contou, né, da cidade, que às vezes, que nem eu disse no início da entrevista, às vezes um vem aqui e não lembra de algumas coisas, né, e você hoje lembrou de alguns pontos comerciais, por exemplo, que não foram citados aqui e que ficou marcado e que ficou registrado. Exato. Que Deus abençoe o senhor, muito, muito obrigado, o senhor está conosco aqui hoje. Eu que agradeço vocês, mais uma vez, por vocês me darem essa oportunidade de estar falando sobre Machado aqui. Beleza, esse é seu Vicente Rodrigues Pontes. É isso daí, pessoal. Mais uma vez estivemos aqui com essa pessoa extraordinária, Vicente Rodrigues Pontes. Quantas histórias maravilhosas, hein? Quantas histórias interessantes que o senhor Vicente trouxe para nós hoje. Uma pessoa extraordinária, um exemplo de pessoa, um exemplo de vida, de homem, de pai, de esposo, né? Fantástico, de filho, um homem trabalhador. Uma grande entrevista que estivemos hoje com o senhor Vicente Rodrigues Pontes. Lembrando, gente, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, a entrevista Projeto Cidade Viva com vocês. Até a próxima sexta, fiquem com Deus. Aguardamos, contamos e esperamos você. Vamos, machadense, trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e pedir
a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado,